Mateus 6, de 19 a 24, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Oremos, irmãos. Amado Senhor e Salvador, queremos exaltar o Teu nome, queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, pelo imenso privilégio concedido a pobres pecadores como nós, de nos ajuntarmos em torno do nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que privilégio é, ó Deus, cantar louvores ao Teu nome, ter a convicção de que os nossos pecados são perdoados, mas principalmente, ó Deus, que privilégio é poder ouvir a Tua voz falando na Escritura. Que o Senhor nos abençoe e que saiamos daqui, ó Deus, nesta noite com o coração cheio da Tua palavra, dispostos a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. A quem você serve? Essa talvez seja uma pergunta bastante óbvia para se fazer para crentes. Se você perguntar a qualquer crente que seja, qualquer membro de igreja evangélica, a quem você serve, invariavelmente a resposta vai ser: é lógico que nós servimos a Deus, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, na prática, nós podemos perceber que por vezes nós acabamos funcionando na nossa vida não pautados pelo amor que nós temos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, não como servos de Deus, mas muitas vezes como servos dos nossos próprios desejos. E nós podemos perceber estas coisas olhando para aquilo que nós damos mais importância. Todo mundo tem preferência, todo mundo tem prioridades, que é de onde procedem as motivações do coração. E o Sermão do Monte, ele tem muito a dizer a respeito desse assunto. No contexto anterior aqui, ao que foi lido nessa noite, você percebe que Jesus está descrevendo os fariseus em muitas atitudes religiosas que eles faziam e que aparentemente eram boas, atitudes que eram bem vistas pelas pessoas. Se você olhar aí no versículo de número 16, você tem Jesus falando sobre a prática dos fariseus de orar em pé nas sinagogas. Lá no verso de número 5, Jesus fala de outra atitude dos fariseus, que era a atitude de orar perante o Senhor. E um pouco antes, no verso de número 2, Jesus destacou a prática do fariseu de dar esmolas. Todas estas práticas boas e ordenadas pelo Senhor, você vai encontrar a ordenação de cada uma dessas práticas lá no Antigo Testamento. Mas você entende ou percebe Jesus condenando os fariseus por fazer essas coisas boas, não por causa das coisas em si, não por causa das atitudes em si, mas por conta da motivação do coração. Para os fariseus não era importante a glória de Deus, para os fariseus era importante trazer glória para si mesmo. Eles queriam ser vistos dos homens, eles queriam ser admirados, e isso então fazia com que as suas atitudes, ainda que externamente boas, fossem manchadas e maculadas pelo pecado. E o texto de hoje então segue nessa mesma toada. Jesus está tratando
daquilo que você acha mais precioso, daquilo que você tem como muito caro na sua vida. Ou como ele diz, usando as palavras do próprio Senhor, daquilo que é o seu tesouro. Essa a linguagem que Jesus irá usar aqui no texto. E olhando para estes versículos, você percebe que Jesus está propondo de fato àqueles que ouviam a ele uma espécie de teste, para que eles pudessem aferir a quem eles serviam. Onde estava o coração de cada um deles? E este texto serve para cada um de nós também avaliar o nosso coração. Então, nos versos 19 e 21, você pode avaliar a sua busca. Você saberá a quem você serve avaliando aquilo que você busca. De novo eu vou ler: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você vai perceber que a partir deste momento no texto, Jesus vai traçar sempre paralelos entre duas coisas que ele vai colocar diferentes. E aqui ele faz uma comparação entre dois tipos de tesouros. Você tem tesouros da terra e você tem tesouros do céu. E o verso 21 é que vai dar o tom da passagem. Quando Jesus diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele quer indicar àqueles homens que aquilo a que eles dão mais valor, que eles consideram o seu tesouro, isso vai controlar as suas vidas, as suas escolhas, as suas motivações, a sua fala, a sua ação. O ensino é bastante óbvio. Aquilo a que você dá mais valor irá controlar a sua vida, irá controlar o seu coração. Por que eu estou falando de controlar a vida se o texto está falando do coração? Porque a Bíblia, ela vai mostrar que o homem é composto de uma parte material e de uma parte imaterial. Deus fez o homem do pó da terra, Deus soprou no homem o seu espírito, o homem então passa a ser alma vivente. Se você quiser um outro tipo de linguagem, abra aí a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e você vai ver Paulo falando a respeito disso. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 16. Paulo está dizendo aqui aos crentes: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Bom, as tribulações a que Paulo se refere aqui, elas são sentidas no nosso corpo. É isso que Paulo está chamando aqui de homem exterior. E ele está dizendo que ainda que o homem exterior se corrompa, e isso acontece desde que você nasce, certo? Você nasce, vai crescendo e o corpo começa a parar, a definhar. Daqui a pouco você tem um problema aqui, um problema ali na coluna, um problema em outro lugar. O homem exterior, ele vai se corrompendo. E Paulo está dizendo que para o crente isso não importa, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ou seja, aquilo que Jesus está chamando aqui de coração, ele se renova a cada dia. Coração é o termo que a Bíblia mais usa para se referir ao homem interior, e ele abrange muitos outros termos que você olha comumente na Bíblia. Por exemplo, espírito, alma, mente, emoções, vontade, tudo isso parte do homem interior. E isso é bastante importante, porque significa que aquilo que nós falamos procede do homem interior,
aquilo que nós fazemos procede do homem interior, as emoções procedem do homem interior, e nós precisamos dar muita atenção então ao coração que Jesus então está descrevendo aqui, porque a Bíblia coloca o coração como o centro de controle do homem, e é por isso que você tem no Antigo Testamento a expressão de que você precisa guardar no coração a palavra de Deus, para não pecar contra ele. É interessante que a palavra de Deus é guardada no coração, ou no homem interior, na alma, mas os pecados, eles são vistos no homem exterior. O corpo é o veículo que a alma acaba então expressando tudo isso. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. No Antigo Testamento, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, dependendo da versão. Então a ideia de Jesus aqui, quando ele diz que onde está o teu tesouro, estará o teu coração, se é verdade, e é porque Jesus está dizendo que aquilo que controla o seu coração, controla a sua vida, você então entende por que Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles precisam buscar tesouros no céu, em vez de tesouros na terra. Ele começa no verso 19, falando de forma negativa, o que você não deve fazer, onde não deve estar o seu coração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ou outra tradução possível aqui seria uma ordenança: parem de acumular tesouros sobre a terra. Mas a ideia aqui não é simplesmente uma exortação para que não haja ricos. A Bíblia não é contra a riqueza. Você tem vários homens da Escritura que foram muito ricos, que possuíam muitos bens. Não é esse o ponto, não é esta a questão. Quando Jesus diz, parem de buscar tesouros na terra, ele explica logo em seguida o tipo de busca que está sendo feito aqui. Os tesouros da terra estão sendo vistos aqui como algo que traria segurança, algo que o coração então estaria amparado. E por que então que não deveria ser buscado esse tipo de tesouro? Jesus continua dizendo, olha, este tesouro, traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Esses tesouros na terra têm um caráter perecível, eles não têm garantia de duração, de perenidade, logo eles não podem ser a fonte de confiança da vida. Você não pode confiar a sua vida a algo que se acaba, a algo que você bobeou, perde. Essa é a ideia de Jesus aqui. É por isso que ele então está colocando a questão aqui das possessões materiais. Por que você não deve buscar nisso, confiando o seu coração nessas coisas? Porque traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Isso para nós não faz muito sentido, mas naquele tempo a roupa durava muito e passava quase de geração para geração. As pessoas recebiam roupa de herança, certo? Não eram roupas que acabavam tão rapidamente quanto as nossas, mas ainda assim elas podiam ser consumidas pela traça. Jesus está falando também na questão das fazendas, porque a ideia ali é que elas poderiam ser corroídas no sentido amplo ali, ou por bichos, certo? Quando ele fala dos tesouros aqui, da ferrugem, ele está ampliando um pouco mais, porque isso não diz respeito somente à corrosão de metal, mas aquela corrosão causada em todas as coisas por ratazanas, por fungos. A ideia é, olha, se você confia nestas coisas materiais e coloca ali a confiança, vocês estão confiando em algo que não traz segurança, porque ladrões podem escavar,
Mas como que ladrões escavavam? Escavar aqui tem a ideia de entrar à força. As paredes eram feitas de barro. Se você olhar as casas aqui no Brasil de muitos anos atrás, você vai ver aquelas casinhas também feitas de barro, e era fácil de escavar e entrar. As casas de hoje em dia não são muito diferentes dessas não, certo? Eu estava vendo uma pessoa assentando a porta da nossa casa uma vez, e eu perguntei ao rapaz, mas você não vai chumbar a porta? Ele falou, não, agora a gente só coloca o marco e coloca aqui uma espuma que expande e prende a porta. Falei, mas qual é a segurança disso aí? Falei, não, isso aqui, se você passar o estilete, você tira a porta. Isso me trouxe muita segurança, certo? Então não está muito diferente não. Você confia numa casa dessa? Numa porta dessa? Então Jesus está dizendo, onde é que vocês estão colocando a confiança? É nesse tipo de coisa? Então, em termos gerais aqui, traça, ferrugem, apontam para tudo que leva os bens materiais a perderem o seu valor. Cuidado com a sua busca, ou avalie o que você está buscando. O que deveria então ser feito? Verso 20: ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque diferente desses da terra, traça nem ferrugem corrói, ladrões não escavam nem roubam. Esse é o tipo de tesouro então que Jesus exorta os crentes a buscar. E para você entender um pouco do que Jesus está dizendo aqui, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. E aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, você tem uma frase de gratidão aqui, uma expressão de gratidão. Pedro começa assim no verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora preste bastante atenção: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Palavra esquisita, né? Que não murcha. Essa é a ideia de imarcessível. Lembra das coroas de louros? Se você olhar para as coroas de louros, o pessoal corria, ganhava uma coroa de louros. Passava o tempinho, murchava. Já era. A coroa que Jesus nos dá não murcha, ela é incorruptível. Essa então é a ideia. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É isso que Jesus quer dizer por tesouros do céu. Aquilo que o próprio Jesus Cristo comprou e entregou pela graça aos crentes. Porque as bênçãos da salvação serão experimentadas plenamente no porvir, mas já são uma realidade agora. Hoje você tem algo valiosíssimo: o perdão do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. E tudo isso não é tangível, você não pega, você não toca, mas você tem a garantia que em Cristo você experimenta todas estas coisas. Agora, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, para que você entenda um pouco mais da importância desse tipo de tesouro a que Jesus se refere. Colossenses capítulo 2, eu vou ler o versículo 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus,
Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Esses tesouros do céu a que Jesus se refere então, e que diz que você deve buscar, estão escondidos em Cristo, e por estarem no Senhor Jesus Cristo, ninguém pode tirar de você. Dinheiro as pessoas tiram de você. Saúde pode ir embora. Casa, bens, ladrões podem roubar. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. E é por isso que no Senhor, em quem estão os tesouros do céu, você tem plena segurança. Mas quando você tira os olhos de Cristo, quando você começa a buscar mais as coisas deste mundo, você se sente inseguro. A sequência desse texto é a passagem que Jesus falará do resultado disso tudo que nós veremos hoje, que é a ansiedade. Quando se tira os olhos de Cristo e se quer ter segurança em qualquer outro aspecto da criação do Senhor, que são coisas boas porque foi o Senhor que deu, mas que não podem ser a fonte de segurança, de conforto, nem de consolo, não é onde você deve amarrar a sua alma. Quando você faz isso, você acaba ficando desnorteado e inseguro. Você fica inseguro exatamente por causa do caráter perecível desse tesouro. Aquilo que deveria ser a sua segurança se torna a fonte de preocupação. Aquilo que deveria deixar você tranquilo te deixa muitas vezes de cabeça quente. Você olha para o mercado, as ações começam a despencar, o dinheiro começa a desvalorizar, você olha à sua volta para o seu emprego, onde é a sua estabilidade, e você está arriscado a perder. Você olha para o seu corpo, outrora forte, e você começa a ver que já começa a dar sinais complicados. Se você trabalha com a mente, você vê que você começa a ficar meio esquecido às vezes. Você não tem aquela atenção que você tinha. Se você trabalha com o físico, você vê que você começa a não conseguir produzir tanto quanto você produzia, porque o homem exterior, ele está se corrompendo. E é por isso que o foco precisa estar no homem interior do coração, guardado no Senhor Jesus Cristo, para que não haja desespero, mesmo diante de todas essas questões que são da vida, que são naturais, como Salomão vai colocar. Uma geração vai, outra vem, uns nascem, outros morrem, a vida continua. A questão é como você se porta quando você percebe que as forças vão se esvaindo, que você não era como era antigamente. Onde é que você coloca a sua esperança? Onde está a sua alegria? Você tem desprendido tempo demais com as coisas desse mundo? Você é daqueles que o tempo todo precisam de alguma coisa para entreter, porque senão estão infelizes? Eu percebo isso muitas vezes nas crianças, cada vez mais. Antigamente nós não tínhamos celular, nós não tínhamos muita opção de televisão, né? Era um canal só, então dependendo do que tivesse lá, não tinha muito o que fazer. Então havia muitos períodos em que não tinha nada para fazer. Hoje as crianças ficam agoniadas, elas não conseguem ficar 10 minutos sem fazer nada. Não tem nada para fazer, o que eu posso fazer? Deixa eu ver o celular, e vai inventar coisa, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais o homem deseja esse anseio, ele não consegue parar, ele não consegue ficar quieto.
ele não consegue meditar. E então ele busca algo para encher o seu coração de alegria, de satisfação. Onde é que você tem buscado satisfação? Como eu disse, não há no texto nenhuma condenação à riqueza. O que você não tem no texto é a condenação ao amor à riqueza. Aquilo que Paulo vai desenvolver, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem buscado o Senhor, você tem se dedicado a acumular tesouros no céu, você tem dado valor às ordenanças que o Senhor tem deixado, aos meios de graça que o Senhor tem dispensado ao seu povo? Ou você está ocupado demais tentando encontrar satisfação para a sua vida aqui e agora somente, deixando para o Senhor aquele tempinho que sobra? E olhe lá, Jesus está mostrando que para saber a quem você serve, você precisa avaliar aquilo que você mais busca, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele continua nos versos 22 e 23, você precisa também avaliar a sua atenção. Jesus usa uma figura diferente agora. A primeira figura foi a figura dos tesouros, agora ele usa a figura dos olhos. E segundo o que ele está dizendo aqui, os olhos são a lâmpada do corpo. Veja como ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A primeira figura dos tesouros trata daquilo que você busca. A segunda trata daquilo que você enxerga, aquilo em que você está colocando os seus olhos, aquilo a que você está dando atenção. E a ideia não é de que os olhos sejam a fonte de luz para o corpo, não é essa a ideia é de que os olhos são o receptor de luz, o guia do qual todo o corpo depende para iluminação e direção. Quem tem os olhos iluminados, quem enxerga bem, sabe para onde ir. Aquele que não enxerga está perdido, não tem caminho, certo? Essa é a ideia então aqui. E isso é corroborado, por exemplo, pelo Salmo 19, no verso 8. Porque lá no Salmo 19, quando Davi está falando da beleza da lei do Senhor, ele vai dizer que a lei do Senhor ilumina os olhos. No Salmo 119, o salmista vai dizer que a palavra do Senhor é como a lâmpada para os pés. E é essa mesma ideia que Jesus então está desenvolvendo aqui, porque os olhos serão bons à medida em que eles estão olhando para Cristo, olhando para a palavra de Cristo. É assim que você tem olhos bons, e sendo os olhos bons de Jesus, todo o corpo será luminoso. A ideia, se você der atenção aos mandamentos, se você observar aquilo que Deus tem dito na palavra, você tomará atitudes corretas, você pensará de forma correta, você agirá de forma correta. As suas convicções guiarão todas as outras coisas, porque lembre que a primeira figura usada aqui é a do coração. É o coração que está sendo cheio da palavra. E segundo o próprio Jesus vai dizer, o que sai da boca procede do coração. Mas isso é realidade para as ações, para os pensamentos, para as emoções, para todas as outras questões. Essa então é a importância de focar e de olhar para o Senhor Jesus Cristo. E então há um paralelo com aquilo que já foi dito anteriormente, porque aquilo que você procura juntar está ligado àquilo em que você coloca o seu foco, aquilo a que você dá a sua atenção. Então, se você quer ajuntar tesouros no céu, você volta os seus olhos para Cristo e para a sua palavra.
Se você quer ajuntar tesouros na terra e o seu coração acha que é ali que ele vai encontrar prazer, alegria e satisfação, você vai buscar as coisas desse mundo, você vai olhar para as coisas desse mundo, e então você lembra de próprio João falando sobre isso. A concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos. João não está falando de coisa diferente do que Jesus está tratando aqui neste texto. Então não há como dissociar estas duas coisas. Você ajuntará tesouros celestiais olhando para a palavra de Deus e praticando a justiça. Você tem um exemplo disso no capítulo anterior, porque no começo do Sermão do Monte, Jesus, ele descreveu aqui como é o caráter do cidadão dos céus, como é o caráter deste homem que anda na presença do Senhor. Então ele diz a partir do verso 2: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então veja que ele está falando da descrição do caráter do homem de Deus, e fala daquilo que eles têm no céu, do galardão, do tesouro que eles têm no céu. E então no verso 13 ele diz: vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado dos homens. Veja o que Jesus está colocando então. Cristãos buscam tesouros no céu, têm o foco na palavra de Deus e vivem neste mundo nessa perspectiva, aguardando o seu galardão. Mas eles podem correr o risco de se perderem nisso e começarem a buscar as coisas desse mundo. É quando o sal começa a se tornar sem sabor. E essa é uma acusação de Jesus àqueles homens que ali estavam ouvindo, religiosos, mestres da lei, que apesar de ter a lei nos lábios, não tinham no coração, não honravam a Deus. Honrava de lábio, o coração estava longe do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, se você voltar lá para o capítulo 6, depois que ele fala onde deve estar o seu foco, ele faz um contraste no verso 23. Se porém, ou seja, se em vez de vocês olharem para Cristo, olharem para a palavra do Senhor, terem um corpo luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E essa expressão ela é bastante interessante. Essa expressão, olhos maus, aparece pelo menos 2 vezes no Antigo Testamento. Eu quero que você vá lá comigo em Deuteronômio, capítulo de número 15. Veja aí, vou ler a partir do verso 7, para que você entenda o que Jesus está colocando aqui como olhos maus. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Agora veja a ênfase do verso seguinte: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração.
nem diga: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Você conhece o 7º ano? O ano da remissão. O 7º ano era o ano em que todos aqueles que estavam endividados eram perdoados das suas dívidas. Então a ideia aqui de Jesus é o seguinte: se alguém pedir alguma coisa de você, e você, em vez de emprestar, olhar e falar assim: está pertinho do ano da remissão, se eu emprestar agora, esse cara não vai me pagar. E você então fecha a sua mão, os seus olhos estão malignos para com teu irmão, você de antemão está julgando que o irmão não irá dar a você de volta. Você já colocou isso no seu coração, e você então retém, não empresta com medo de perder. Isso é cobiça. Isso é cobiça. Mas há outro texto. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 28. Verso 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe se há de vir sobre ele a penúria. Então perceba que nos dois casos a expressão os olhos maus aqui estão ligados àquilo que Jesus está ensinando: a busca de tesouros da terra, ao entendimento de que sem esses tesouros da terra eu estou em maus lençóis, eu estou inseguro. Então o que o Senhor está ensinando é que aqueles que buscam tesouros celestiais, que têm olhos iluminados pela palavra, estão seguros, mas os que buscam tesouros na terra, os que têm olhos maus, acabam pecando para manter as suas posses, acabam fechando os olhos ao próximo e quebram então a lei do Senhor. É por isso então, volte lá em Mateus 26, de Mateus 6, 23, Jesus continua mostrando que estes estão comprometidos com este mundo em trevas, e eles vivem de acordo com a lei deste mundo em trevas. E muitas vezes os crentes começam a assumir o modo de pensar deste mundo em trevas por conta dos desejos do seu coração. E eu começo a dar desculpas pretensamente piedosas para agir tal qual os filhos deste mundo em trevas, quebrando a lei do Senhor, porque eu tenho desejos, porque eu não quero abrir mão de algumas coisas. E então Jesus vem e fala que se os olhos estão em trevas, todo o corpo está mergulhado em trevas morais. É essa a ideia do texto. E para esses há o julgamento. João vai falar sobre isso, certo? O julgamento é este: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Mateus então, aqui em Mateus então, Jesus está no verso 23, falando de forma bastante irônica, quando ele diz: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Qual é a ideia aqui? A ideia é que aqueles que estão em trevas não conseguem sequer perceber a sua situação, e eles acham que tem luz. Eles estão tomados pelo pecado, e ainda assim eles acham que são santos. Eles tomam atitudes pecaminosas e juram de pé junto que estão honrando a Deus, porque eles não conseguem perceber, eles estão cegos pelos desejos do seu coração. Então Jesus está dizendo: se aquilo que você chama de luz é treva, você tem maus lençóis. Que grandes
trevas são essas. Isso é muito terrível. Essa é a ideia, então, aqui de Jesus. Você quer uma ilustração disso? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 9. O capítulo 9 de João é aquele capítulo em que Jesus cura um cego. Era um homem que passou muito tempo sem ver e que agora estava vendo novamente. Há o confronto dos fariseus, eles querem saber quem curou o cego. O cego, em princípio, nem sabe direito quem é. Eles perguntam para o pai do cego. Acontece toda a história. Então, no final do texto, Jesus vai dizer, ou vai confrontar os fariseus. Diz assim no versículo 39: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus tinha acabado de curar um homem cego de nascença. Os fariseus estão aqui, eles são os doutores da lei, mas o tempo todo eles estão querendo pegar Jesus pelo pé. Então Jesus diz: eu vim para pessoas que não conseguem enxergar, comecem a enxergar, e para aqueles que enxergam, se tornarem cegos. Eles ficam bravos, mais uma vez. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? Que história é essa? Nós sabemos a lei, nós sabemos tudo sobre Deus, nós damos aula desse negócio. Está dizendo que a gente é cego? Mais uma vez Jesus responde com ironia. Veja lá: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso aqui é uma ilustração do que Jesus está dizendo. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Você acha que você enxerga? Sua situação é terrível. Onde está o seu foco? Para onde você tem olhado? Você tem fitado os seus olhos em Cristo e na palavra de Cristo? E se você faz isso, até que ponto você está disposto a olhar para a Escritura? De forma séria. Porque às vezes nós estamos prontos a olhar para a Escritura quando aquilo que a Escritura diz não conflita com aquilo que eu quero. E é muito fácil andar assim, caminhar assim. Difícil é olhar para a Escritura e continuar olhando para a Escritura quando ela confronta a minha prática. Eu costumo dizer que tem muita gente que ama a sã doutrina até o momento em que a sã doutrina chega no pecado deles. Porque quando isso acontece, por vezes nos tornamos cegos ou nos fazemos de cegos. É preciso olhar para a palavra, é preciso encher os olhos da palavra de Deus. Avalie então sinceramente para onde você tem olhado e se a sua visão não tem sido moldada pelos padrões e pelos valores desse mundo. A visão do crente, o modo de olhar para todas as coisas precisa ser moldado pela Escritura. Hoje de manhã a gente falava a respeito da questão dos filhos, né? Entre ter um filho bem sucedido financeiramente, afastado do Evangelho, e um filho que não foi tão bem financeiramente, que vive apertado financeiramente, piedoso, crente na igreja, qual seria a escolha? Esse tipo de pergunta nos ajuda a avaliar onde está o coração e onde estão os olhos. Mas Jesus termina fazendo então uma constatação. Primeiro ele propõe duas questões para que você avalie onde está o coração. Você busca tesouros na terra ou no céu? Os seus olhos estão focados aqui nessa terra ou os seus olhos são maus? E por fim, no verso 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou na tradução mais literal, não podeis servir a Deus e a Mamon, porque a palavra que aparece aqui é exatamente essa, Mamon, o Deus lá da riqueza. Jesus então está
terminando esta parte aqui com uma constatação, porque aquilo que controla o seu coração, que se evidencia por aquilo que você vive buscando, e que se evidencia por aquilo onde você coloca os seus olhos, que ou estão iluminados pela palavra, ou que estão cegos pelos próprios desejos, pelas trevas desse mundo, isso indica quem você serve de verdade. E pode ser que você viva na igreja, que você saiba a Bíblia, que você conheça a doutrina, mas que esteja servindo a um falso Deus, que esteja abrigando ídolos em seu coração, porque se você não serve a Cristo, invariavelmente você servirá a ídolos. Fora de Jesus, o que existe é idolatria. Não há um lugar neutro. Se não se ama Cristo, está se amando alguma coisa fora de Cristo. Mas veja, até aqui Jesus estava falando de ações: ajuntar, olhar, certo? Aqueles que ajuntam tesouros, aqueles que olham. E essas ações revelam a devoção a Deus ou a idolatria. Agora ele personifica aquele que está sendo adorado por meio das ações. Aquilo que você busca, mostra que você adora a Mamon. Ou aquilo que você busca, evidencia que você ama Cristo. Porque é na prática que você verifica se a fé é verdadeira. Essa é a discussão de Tiago. Mostre a sua fé sem obras. Eu, com as minhas obras, vou mostrar a minha fé. Não adianta falar e agir de forma contrária àquilo que se fala. No caso do texto, o Deus aqui é Mamon, mas poderia ser vários outros deuses. Mamon tem controlado muito a vida. Pela manhã falávamos de como isso interferiu na questão dos filhos. Se faz conta de quantos filhos vão ter por conta de dinheiro. É isso que determina. E é o dinheiro que determina muitas outras coisas. E é por isso que Jesus está mostrando aqui que por trás das escolhas entre os tesouros, por trás das duas visões, está o objeto da adoração. E é por isso que ele está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você confia em Deus, você é servo de Deus. Se você confia em Mamon, você é servo de Mamon. Veja no verso 24 de novo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que Jesus está afirmando aqui é nada mais, nada menos do que o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É isso que Jesus está afirmando. Quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, ele está evocando o primeiro mandamento. E essa ideia de ter um Deus diante de você é bastante interessante, porque imagine que nós somos chamados e nós temos os olhos abertos por Jesus Cristo na salvação. Então você pode ver claramente. Você pode ver a Deus por meio da palavra, você pode enxergar o seu próximo. Antes disso, você não enxergava nem a Deus, nem o próximo. Quando você tem um Deus diante de você, imagine que esse livro, se não fosse a Bíblia, fosse o objeto da minha devoção, e isso agora é o Deus que me faz agir, e eu tenho este Deus diante de mim. E agora eu não consigo mais enxergar nenhum de vocês, eu não consigo enxergar o Senhor, eu só enxergo o objeto do meu desejo. E eu ajo de acordo com o objeto do meu desejo. Veja como são aqueles que amam o dinheiro. Tudo eles pensam em questão de finança. Vamos passear com a família, quanto custa? Vai ter uma programação na igreja dos missionários, quanto que eu vou gastar? Vai ter um almoço na igreja, o que eu posso levar, o que não vai pesar tanto no bolso assim? Quais tipos de amigos eu vou encontrar? Tem que ser gente com mais dinheiro também, porque gente mais pobre que eu só vai pedir. Toda a vida
é monitorada por isso. Porque eu amo o meu dinheiro, eu não quero que ninguém tome ele de mim. E se eu arrumar uma forma de ganhar um pouquinho mais, eu vou arrumar. Toda a minha vida é orientada por aquilo que eu amo. Por isso, isso é tão importante que Jesus está dizendo aqui. Quando você tem um Deus diante de você, você não vê mais a Deus, você não vê mais o próximo. Você vê o ídolo e suas falsas promessas. E então suas palavras, suas ações, seus pensamentos, tudo isso será controlado por aquilo que você está adorando, por aquilo que você erigiu no seu coração. Você começa a obedecer aos ídolos e a desprezar o Senhor. E é por isso então que o dinheiro, que é uma coisa boa, porque foi Deus que deu, é visto como Paulo da seguinte perspectiva: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você entende a advertência aqui de Jesus aos discípulos. Mas tem um pouquinho mais. Volta lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deus havia dado promessas para o povo, certo? Deus tira o povo do Egito, da escravidão, e diz: eu vou levar vocês para uma boa terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Deus faz promessas extraordinárias aqui. E então, no versículo de número 10, você tem assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Veja o que Deus está falando. As cidades já foram edificadas por outras pessoas. Deus vai dar para vocês. Deus julgou aquelas nações, mandou tirar todo mundo de lá para Israel habitar lá. E ele diz mais: casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo teu nome jurarás. Sabe o que Deus está falando aqui? Quando eu abençoar vocês, não troque a mim pela bênção que eu estou dando a vocês. O nosso coração nos trai tanto, que por vezes aquilo que Deus nos deu e que é bom se transforma no nosso motivo de tropeço. E então eu trabalhei, Deus me deu capacidade, me deu sabedoria, eu ajuntei o meu dinheiro, comprei um carro novo, comprei uma moto bonita, e todo domingo eu vou passear, em vez de adorar o Senhor. Eu tenho filhos, bênção, herança e galardão, mas eles são um empecilho para servir a Deus. Não deu para ir não, porque é do meu filho. Ah, é muito trabalhoso, e eu sei que é lógico que é trabalhoso, a rotina precisa mudar. Mas isso não é só com o carro novo, com filhos, é com qualquer coisa que Deus dê, ou que você queira da parte de Deus. Você conseguiu chegar num momento da sua vida, na sua carreira, num bom momento, porque Deus te abençoou e te capacitou, mas não basta, você continua querendo subir mais, e isso não tem problema em si, exceto quando isso te faz se afastar do Senhor. Certa vez, numa igreja que eu pastoreei, uma pessoa que trabalhava na igreja, era ativa na igreja, tinha parado de ir à igreja, e o conselho pediu para eu visitar a pessoa. Então eu cheguei na casa dela, tomei um cafezinho, comecei a conversar, como é que estão as coisas?
a gente está sentindo falta sua na igreja. O pastor sabe o que é. Tenho estudado muito. Estou estudando para um concurso. Olha aqui a quantidade de livro. E tinha uma pilha de livro assim na mesa. Falei, entendi. E domingo não tem dia não. Sábado, domingo, eu não tenho tempo de fazer outras coisas. E a primeira pergunta que eu fiz é: você tem se alimentado bem? Sim, pastor, tem que comer, né? Se eu não comer, eu não consigo nem estudar. Falei, pois, se você deixar de lado a escritura, você também vai mal. Mas pastor, não dá tempo. Eu falei, faça um propósito, coloque esse livro aqui em cima dos outros. E se proponha. Eu não vou estudar matemática, geografia, seja lá o que for, antes de ler um capítulo da Bíblia. 2 capítulos. Deixa ele aqui em cima. Isso precisa ser a sua prioridade. Agora, você está pedindo para Deus abençoar você com esse emprego que é bom, para te dar sabedoria e capacidade, enquanto você negligencia o chamado do Senhor para adorá-lo. Você percebe onde está o coração? Aquilo que você faz, pensa, da forma como você age, isso mostra que você serve. E infelizmente, por vezes, nós nos deixamos escravizar pelas bênçãos de Deus. E é por isso que você tem crentes desesperados. E se eu perder o meu filho? E se meu marido morrer? E se minha esposa morrer? E se meu marido me deixar? E se eu perder esse emprego, este emprego que garante a minha vida? E se... Tudo isso é bênção. Tudo isso pode ser usufruído, deve ser usufruído. Mas não é isso a fonte da sua segurança. É sobre isso que Jesus está falando. Então, diante disso, você entende a razão de Jesus advertir os discípulos, porque o seu coração estará escravo daquele a quem você adora. E não é possível um escravo trabalhar ao mesmo tempo a 2 senhores, porque um dos 2 senhores vai ficar muito chateado. E nessa briga, o idólatra sempre volta as costas para Deus. Como eu disse, o dinheiro, que é o contexto aqui, como servo é bênção, como Senhor, Ele é um Senhor implacável. Qualquer coisa que você tenha da parte de Deus é bênção, mas se transformar em Senhor, será um Senhor implacável. Você pode estender isso então a qualquer ídolo, e o resultado é o mesmo: um coração frustrado, decepcionado, ansioso, porque esperava alegria, esperava paz, esperava consolo, que não pode vir de outra fonte, senão do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus não é o Senhor no seu coração, você vai buscar na criação aquilo que satisfaça a sua alma. Você será pautado pelos valores desse mundo caído. Você vai dar atenção às coisas que, como disse João, irão passar, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É por isso que servir a Cristo é renunciar à própria vida para cumprir os preceitos, é perder para ganhar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e então você encontra a verdadeira satisfação. A quem você tem servido? O texto ajuda você a avaliar a busca, o foco e constatar quem é que tem mandado no seu coração. Aquilo que você deixar dominar o seu coração irá dominar a sua vida, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações. Então, alertados por Jesus quanto ao que você deve buscar, quanto àquilo para quem você deve voltar os seus olhos, rogue ao Senhor que mantenha os seus olhos fitos em Jesus Cristo, que Ele seja o seu maior tesouro, que Ele seja a sua maior satisfação, que Ele seja o seu conforto, que Ele seja o seu consolo, que Ele seja o centro da sua vida, para que você viva a vida abundante que Ele tem para dar a você.
para que você verifique todas estas questões em seu coração, você conta com a palavra de Cristo, que segundo o escritor de Hebreus, é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e discerne os pensamentos e propósitos do seu coração, que você saiba usufruir das bênçãos que Deus tem te dado, dando a Ele honra, glória e louvor em todo o tempo, por meio do Senhor Jesus.